Mateus 15, 32 a 39. Amém? Diz assim: e chamando Jesus a seus discípulos, disse: tem compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram era 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Megadã. Oremos ao Senhor. Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor, agora, Pai Santo, estamos diante da Tua palavra, Pai amado. Eu lhe peço, Senhor, venha iluminar a minha mente, Pai amado, e no meu coração, Senhor, e me use, Pai, para falar da Tua palavra, Senhor amado. E abençoe cada irmão que veio, Senhor amado. Abra o coração de cada um, a mente de cada um, que ele possa entender, ouvir, Pai amado, e guardar no coração esta palavra, Senhor, e serem por Ti abençoados, Pai amado, por louvor da Tua glória, Pai Santo. Eu lhe peço essas bênçãos, Deus de amor, em o nome de Jesus. Amém. Quantos pães tendes? Quando o pastor me falou para mim para pregar hoje, na quinta-feira, eu fiquei pensando, ele falou, tem que falar alguma coisa sobre missões. Eu fiquei pensando o que eu vou falar. Eu me lembrei de uma mensagem que eu ouvi algum tempo atrás, não faz muito tempo, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né? Uma mensagem de uma campanha de missões nacionais da Convenção Batista Brasileira. E a mensagem era exatamente essa: quantos pães tendes? E tinha um hino que dizia o seguinte: quantos pães tendes a ofertar, multidões famintas a clamar. Não sei o resto do hino, mas a parte eu gravei. Tem faz pouco tempo, né? Então, fazendo pouco tempo, algumas coisas eu esqueci. Mas veio esse tema à minha mente. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema. A mensagem, eu não vou lembrar toda ela, né? Seria bom se eu lembrar, não vou lembrar. Então eu fiz outra mensagem. Mas nós estamos em mais um momento de ação missionária. Nesses dias estamos levantando uma oferta de missões nacional para o Brasil e também internacional. Devemos sempre ter em mente que nós, como igreja, temos a responsabilidade, temos a incumbência de levar o Evangelho para o mundo. Essa é a responsabilidade nossa, da igreja. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação, poder de Deus para a cura, para a libertação. O Evangelho que é um ato de misericórdia para alcançar os perdidos, não só espiritualmente, mas aqueles que estão também em dificuldades com o pão. E também nós pensamos só em levar para salvar a alma, o espírito, mas também devemos nos preocupar com o físico das pessoas. Com o físico. Então a pergunta do Senhor é essa: você está se preocupando? O Evangelho é misericórdia. Misericórdia. Não é só o pão espiritual, é também matar a fome do povo. Tem que matar a fome do povo. Então nós precisamos levar essa palavra às pessoas. Precisamos levar a palavra do Senhor, precisamos levar uma vida, precisamos levar o alimento necessário. Existem milhões, para não falar bilhões, de almas famintas em todo o mundo. Famintas da palavra de Deus e famintas do pão. E nós precisamos alcançá-las. Nós, como igreja, precisamos alcançá-las. Não nos preocupemos somente com a nossa cidade. Nos preocupar com o nosso estado também. Nos preocupar com a nossa nação. Nos preocupar com o mundo. O ID de Jesus começa
em Jerusalém. Mas depois vai para a Judéia, depois para Samaria e até os confins da terra. Então é a incumbência. E não é a incumbência isolada de uma pessoa só. É a incumbência de toda a igreja de Cristo tem essa incumbência de levar o evangelho não só no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, na sua nação, mas ao mundo inteiro. E não tem que ser feita de forma, não, primeiro eu faço aqui, depois eu faço ali, depois eu faço lá. Não, tem que ser de uma vez só. De uma vez só. Eu tenho que estar trabalhando aqui e tenho que estar preocupado com a minha mente, preocupada lá com o que está acontecendo no Oriente Médio, na China, no Japão, e pensando em como as pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Como eles irão ouvir o Evangelho? Como eles vão ouvir falar da graça de Jesus? Então a morte de Jesus não foi só por mim, não só por você, foi para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então, se é para todo mundo, nós precisamos levar esse evangelho para todo mundo. Eu estava vendo um vídeo esses dias, em que mostra que o islamismo já passou muito as igrejas cristãs. E por que está passando as igrejas cristãs? Não só pelo crescimento demográfico, mas também porque eles têm investido pesado em divulgar o islamismo. Pesado. Eles têm dedicado muito dinheiro para divulgar o islamismo. E a igreja de Cristo tem ficado para trás. Porque as pessoas não têm se preocupado em levar esse evangelho ao mundo e sabendo que isso implica em recursos financeiros. Que ninguém pode ir sem ter recursos. Então nós precisamos estar fazendo a vontade do Senhor a cada dia para alcançar as pessoas, indo, contribuindo, orando. Essa é a máxima de missões. E contribuir e orar. Se eu não vou, já está errado, preciso ir. Nem que seja meu vizinho do lado, eu preciso ir. Eu tenho que contribuir, isso é simultâneo. Não, pastor, eu já fui, agora eu tenho que contribuir também. Contribuir. Eu tenho que ter o desejo de vir ao evangelho alcançar as pessoas, então eu tenho que contribuir para o evangelho. Que os recursos estão em nossas mãos, né? Deus usa os nossos recursos. E orar. Você pode pensar, a oração não custa nada, a oração é de graça. Custa sim. Custa sacrifício. Custa tempo. Custa dedicação. Você sabe que se você orar 1 hora, ou mais de 1 hora, intercedendo, clamando pelas nações, pelas pessoas que estão perdidas, você vai levantar cansado? Fisicamente cansado? Porque a oração é algo intenso. A oração tira um pouco de nós. Nós precisamos orar. Tem muitas pessoas precisando da nossa oração. Muitas pessoas. Da nossa contribuição. Esses dias eu estava lendo a respeito de uma agência missionária, a Kairos, que era uma agência muito forte, mas está definhando por causa da direção. Colocaram uma direção que as pessoas não concordam, né, porque tem ligações políticas. Nas igrejas deixaram de contribuir com a Kairos. O que está acontecendo? Pessoas que estão no campo, estão passando fome. Que não está vendo, o sustento não está chegando. Por causa de questões administrativas, questões políticas. Isso não pode acontecer. As pessoas são mais importantes do que nossas ideias, nossas ideologias. As pessoas são mais importantes. Nós precisamos estar atentos a isso. Assim como ele morreu por toda a humanidade, nós precisamos alcançar todos também. Nós somos discípulos de Jesus. Porque essa foi a ordem dele, ide. Ide. Devemos alcançar todos. Alcançar todos. A igreja sempre será a primeira agência missionária, agência de missões. As outras agências têm sido formadas para fazer missões, são auxiliares da igreja.
Elas vão auxiliar a igreja a fazer missões, mas a primeira agência missionária, a mais importante de todas, a principal, é a igreja. Se a igreja não está preocupada em fazer missões, as agências que estão auxiliando a igreja não funcionam. Porque se elas não recebem recursos, elas não irão para lugar nenhum. Nós temos a Convenção Batista Nacional, a Jami. Se a Jami não recebe recursos nossos, a Jami não vai funcionar. Missionários não serão treinados, missionários não serão enviados. Nós precisamos tomar cuidado com isso, precisamos agir. Então nós temos que estar agindo, fazendo, porque nós somos a parte principal, a parte fomentadora, ou investidora em missões. Temos que investir em missões. Temos que investir em missões. Muitas vezes nós damos a desculpa que nós não temos condições. Não é verdade. Nós damos a desculpa que nós não concordamos muito com esse negócio de missões. Se você não concorda, meu irmão, você está fora do plano de Deus. Então você está fora do propósito de Deus. Então você nem sequer é igreja. E a primeira preocupação da igreja tem que ser com missões. É a primeira preocupação com a igreja. Por isso podemos dizer que, em primeiro lugar, missões é um ato de amor. Missões é um ato de amor. Assim como Deus enviou Jesus para nos salvar, Jesus nos enviou como missionários para o mundo. Nós somos enviados de Jesus para levar o evangelho para o mundo. Você e eu. Talvez você não vá para missões nacionais, nem transculturais, mas você é um missionário no seu bairro, na sua cidade, você é responsável de falar do amor de Jesus. E em nossos dias, como está falando na escola dominical, nós somos responsáveis, não só para falar, mas para viver o evangelho de Jesus. Já foi muito falado, agora temos que viver, temos que provar que realmente somos de Jesus. Somos de Jesus. Então, missões é um ato de amor. Deus nos amou e enviou Jesus. Jesus foi um missionário enviado por Deus a nosso favor. Foi alguém enviado para morrer em nosso lugar. Nós também somos enviados para morrer em favor da humanidade. Sua vida tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem que ser uma vida que tem que ser gasta em favor da humanidade. Jesus fala a respeito de João Batista, ele era a candeia que iluminava. Você sabe que uma candeia vai ter um pavio, e o pavio vai se gastando. Conforme o fogo vai pegando, o pavio vai sumindo. E nós somos esse pavio para pregar o evangelho de Deus para a humanidade. Iremos nos desgastar sim. E haverá um desgaste em nós, mas será para a glória e louvor do nosso Deus. Temos que fazer missões, é um ato de amor. Jesus em seu amor nos envia para levar a salvação ao mundo. E não somente, volto a frisar, não somente a salvação espiritual, mas também o sustento físico, o pão e o trigo. No caso do Brasil, o arroz e o feijão. Não adianta eu ir para o Nordeste, pregar para os nordestinos que estão lá no sertão, e não levar um pouco de arroz e de feijão. Até porque você não vai ter o que comer se você não levar em alguns lugares. Então, você tem que levar para você e para dar para as pessoas que você vai evangelizar. Porque não adianta chegar para aquele irmão falar de Jesus e ele com a barriga roncando de fome. Primeiro eu tenho que chegar, alimentá-lo, né? Deixar ele saciado, para depois falar do amor de Jesus para ele. Aí ele vai entender. Não, é verdade, porque ele me amou, cuidou de mim, então esse Jesus que ele prega é verdade. Mas se eu deixo ele com a barriga roncando e eu vou falar de Jesus, é mentira isso aí. Que amor é esse? Que amor é esse? Que me deixa passando fome e quer me empurrar um Jesus, não é que ele não vive. Precisamos falar do amor de Jesus. E outra coisa importante, dizer que ama é fácil. Dizer que ama é fácil. Nós temos que provar que amamos. Provar que amamos. O marido dizer para a esposa que ama, né, é fácil, né? E o homem tem a dificuldade de falar que ama, né? O homem é assim.
A mulher fala, oh, bem, eu te amo. Ele fala, eu também. Né? Ele não fala que ama, ele fala, eu também. Né? Com Jesus não dá para falar eu também. Nós temos que agir. E nem com nossas esposas, nossos esposos. Temos que agir. Temos que provar que nós o amamos com ações. Provar com ações. Não adianta a minha palavra se as minhas ações não provam o meu amor. Então minhas palavras se tornam mentirosas. É apenas palavra de boca para fora. É apenas uma falácia, uma mentira. Tem que haver a prova. Tem pessoas que dizem que amam Jesus. Até cantam que amam Jesus. Até levantam a mãozinha que ama Jesus. Na hora de provar, não prova. Na hora de evangelizar, não evangelizam. Na hora de contribuir, não contribuem. Na hora de orar, não oram. Então, que amor é esse? Isso não é amor, meu irmão. Isso não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, mas amor não é. O amor de Jesus tem que ser a Jesus e a obra dele tem que ser provado. Provado fazendo a vontade do Senhor, provado contribuindo, provado trazendo o seu melhor e colocando aos pés de Jesus. Para que a obra seja feita. Seja feita. Amor de palavras não vale. Tem que ser amor de fato. De fato. Missões é compaixão. Missões é o amor agindo. Missões é o amor agindo. Compaixão. Jesus falou para os discípulos, tende compaixão dessa multidão, que há 3 dias está comigo. E se eles forem embora sem se alimentar, eles vão desfalecer pelo caminho. Tenha compaixão deles. A pergunta para os discípulos, a resposta dos discípulos foram, mas como iremos fazer isso, Senhor? Como iremos fazer isso? São 4.000 homens, a primeira multiplicação era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Podíamos colocar aí a média de 15.000 pessoas. Como iremos fazer isso? Jesus perguntou, quantos pães tendes? O que você tem para oferecer? O que vocês, como discípulos, têm para oferecer a mim para que eu possa agir de alguma forma? Então, temos que oferecer alguma coisa ao Senhor e agir com compaixão. Compaixão. Ter o coração desejoso de abençoar as pessoas e não só desejoso, agir de forma verdadeira. Porque as pessoas estão famintas. Pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Pessoas que não sabem o que é Deus, o que é Evangelho, o que é salvação. E aí está no mundo, o ditado é o seguinte, toda religião leva a Deus. Deus é o mesmo. São pessoas que não sabem distinguir da mão direita à mão esquerda. Ele não sabe distinguir qual é a direita e qual é a esquerda. Eles não sabem que Jesus é o único Senhor. É o único Salvador. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Então Deus não é igual a todos. Não é o Deus de todos. É o Deus daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. E se eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus. Não adianta dizer, não, eu creio em Deus, mas você crê em Jesus? Não. Já ouviu alguém falar isso? Eu não creio em Jesus, não, mas creio em Deus. São pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E nós precisamos trazer clareza a esses corações. Então é compaixão, é agir, é agir. Jesus falou, tenha compaixão dessas pessoas. E essa é uma ação que nós temos que fazer. Não é o Senhor que vai fazer, nós somos nós. Nós temos que ter compaixão das pessoas. Não espere o Senhor Jesus fazer, porque Ele já fez com você, já te salvou. Você foi salvo para isso. Você foi salvo para servir. Você não foi salvo para ser servido. Foi salvo para servir. Tem pessoas hoje em dia na igreja que acham que foi salvo para ser servido.
Não. Você tem que ver, estar na igreja, se você é salvo para servir, para ser bênção para os outros. Ser instrumento de bênção para os outros. Ser uma pessoa abençoadora. Quando você é uma pessoa abençoadora, naturalmente, você será uma pessoa abençoada. Abençoada. Agora, se eu não sou abençoador, eu posso até ter prosperidade financeira. Posso até ter dinheiro, muito dinheiro, mas eu não sou uma pessoa abençoada. Porque eu não sou abençoador. Precisamos ser pessoas abençoadoras. Abençoadoras sempre. Ter compaixão. Ter compaixão. Compaixão é um ato de dividir. Compaixão é um ato de dar até tudo que você tem. Isso é compaixão. Missões é abrir mão do seu lanchinho em favor de todos. Isso é missões. É abrir mão do seu lanchinho em favor de todos. Em João 6, 8 a 10, tem um texto interessante que não está nos outros evangelhos. Diz que um dos discípulos de Jesus, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Jesus falou: manda a multidão assentar. Vai lá, traga o rapaz e os peixinhos. O que eu vou fazer? André devia ser um cara de um bom papo. E conseguiu convencer aquele jovem a dar os 5 pães e os 2 peixinhos dele. Né? Que nós consigamos também convencer a você hoje a dar seus 5 pães e 2 peixinhos. Quantos pães você tem? Multidões famintas estão a clamar. Estão a clamar. Eu imagino, né, aquele jovem, um diálogo, quando estava para sair de casa, um diálogo com a mãe. Para a mãe dele: mãe, eu vou ver e ouvir Jesus. Falou: ah, você vai ver e ouvir Jesus? Então, vou fazer um lanchinho para você levar, porque Jesus, quando começa a falar, né, são 2, 3 dias, então é melhor você levar um lanchinho. Então, era uma mãe prevenida. Era uma mãe prevenida. E aquele jovem, ele abriu mão do seu lanchinho em favor das pessoas. Ele nem sabia o que Jesus ia fazer. Mas ele cria que Jesus poderia fazer alguma coisa. Poderia fazer alguma coisa. Jesus poderia agir. Jesus poderia multiplicar aqueles pães, como houve no passado, que Eliseu multiplicou o azeite na botija da viúva pobre. Que Eliseu multiplicou pães. Diz que de 100 pães ele alimentou uma multidão de profetas. Então ele cria. E se os profetas no passado fizeram multiplicações, Jesus poderia fazer também. A mesma coisa é hoje, meus irmãos. Jesus continua sendo multiplicador de pães. Mas nós precisamos colocar os pães nas mãos dele. Precisamos. Nós somos da condição de Jesus operar o milagre. Jesus operar o milagre. E quando nós colocamos nosso pão na mão de Jesus, ninguém passa necessidade. Se há necessidade, se há carência, nós somos responsáveis por isso. Responsáveis por isso. Quando acreditamos e abrimos mão dos nossos recursos, Deus é poderoso para multiplicar. Poderoso para multiplicar. Como eu falei, nós somos aqueles que damos as condições. As condições. Para que o milagre aconteça. O milagre só irá acontecer se você colocar seus 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus. Você saciará multidões e também será saciado. Nem será saciado. Quando colocamos nosso pouco na mão de Deus, Deus faz muito. Um pouquinho meu, um pouquinho seu, um pouquinho do outro, muitas pessoas serão abençoadas.
Eu até falo mais, se a igreja brasileira, que diz igreja cristã, se ela entendesse e desse por mês R$ 1 para missões, nós teríamos no mínimo 40 milhões de reais para missões. Mas infelizmente não temos isso. Que muitas pessoas acham que não precisam contribuir com missões, que não precisam ofertar na igreja. As pessoas acham. Então, o que acontece? As agências missionárias passam necessidade. A igreja local passa necessidade. Pessoas precisariam ser alcançadas, não são. Não são. Porque nós não colocamos na mão de Deus aquilo que é devido. Que é devido. Em Eclesiastes 11:1 diz o seguinte: lança o teu pão sobre a água, porque depois de muitos dias o achará. Lança teu pão sobre a água, porque depois de muitos dias o achará. Isso significa que alguém vai ser beneficiado com a sua atitude. Quando você lança seu pão, alguém vai comer. Se for na água, pode ser o peixe, pode ser o pato, não é? Mas alguém vai comer. Lance seu pão sobre a água. E a sua atitude de lançar seu pão sobre a água trará benefícios para você. Benefícios. Não precisa se orar pedindo multiplicação em sua vida, porque Deus vai multiplicar em sua vida naturalmente. O que é fiel no pouco, diz a Bíblia Sagrada, Deus o colocará sobre muito. O problema é que não temos tido a capacidade nem de ser fiel sobre o pouco. De ser fiel sobre o pouco. Então nós precisamos sermos fiéis sobre o pouco. Sermos fiéis. Acreditar que a nossa pequena fidelidade nas mãos de um Deus que é eternamente fiel, irá acontecer muitas coisas. Irá acontecer muitas coisas. A fidelidade do Senhor é eterna. É eterna. Deus é fiel e não pode mudar isso, porque Ele é fiel por natureza, porque eu posso dizer isso, né? Ele não pode mudar isso, a fidelidade dele não pode mudar. Diz Paulo, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Vai permanecer sempre. Mas se você for fiel a Deus, você vai perceber o que Ele pode fazer através da sua vida, através das nossas vidas. Deus vai fazer muitas coisas. Por isso a pergunta que Jesus nos faz é: quantos pães tendes? O que você está disposto a abrir mão em favor dos famintos físicos e espirituais? Quanto está disposto a abrir mão? Todos nós, a maioria de nós aqui, temos empregos, ou trabalhamos de alguma forma, temos nosso sustento. E Deus não nos pede muito, Ele não nos pede tudo. Ele pede a sua bondade, a sua generosidade. Existem multidões que perecem. Multidões que perecem. E um pouco, como eu falei, de cada um de nós, multiplica essa ceia. O jovem da primeira multiplicação tinha 5 pães e 2 peixinhos. Deus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, os discípulos tinham 7 pães e alguns peixes. Ele não dá quantidade de peixes. Isso significa que era mais de 2. Mas não muito mais. Mas mesmo assim, Jesus alimentou 4.000 homens. 4.000 homens. E um fato interessante, o jovem da primeira multiplicação era um jovem pobre. Por que eu sei disso? Porque o pão dele é de cevada. Pão de cevada. Quem comia cevada lá em Israel eram os pobres. Os ricos comiam pão de trigo. Os pobres comiam pão de cevada. Mas ele, mesmo assim, na sua pobreza, ele resolveu abrir mão de tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Em Mateus 25,
31 a 46, quero ler para os irmãos. Vocês já ouviram isso, mas eu quero ler. O Senhor Jesus diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Ele fala: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive preso e foste me ver. Desculpa. Não tá, né? Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou em prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. Ele diz mais: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então também lhes responderão: Senhor, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te visitamos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não fizestes a mim. E irão para esse, para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Ezequiel 16, 49 a 50 diz sobre o pecado de Sodoma. Ora, este foi o pecado de Sodoma, o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida, viviam despreocupadas, mas não ajudavam os pobres necessitados. Eram altivas e cometeram todas as práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz dela conforme o que se viu. O pecado maior de Sodoma não foi só a depravação, não foi só a perversão. O pecado maior de Sodoma foi a falta de misericórdia. Falta de misericórdia. Foi falta de generosidade. O pecado desse pessoal que Jesus falou que tive fome e não me deste de comer, sede não me deste de beber, foi a falta de generosidade. Generosidade. Esse é o grande pecado humano. Falta de compaixão, falta de ser generoso, a falta de um amor efetivo, não um amor colocado em prática. Porque isso são partes verdadeiras, parte do verdadeiro cristão, do verdadeiro salvo. Um verdadeiro salvo, ele é generoso, ele é compassivo, ele é misericordioso. Se eu digo que sou salvo em Jesus, e não há em mim generosidade, não há em mim bondade, compassividade, minha vida, a minha salvação é uma farsa. Minha vida cristã é uma farsa. E tem muitos cometendo essa farsa no dia a dia das suas vidas. Você pode até achar: mas pastor, você é muito duro com isso. Eu prego o que o Senhor me manda pregar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não quer ouvir, faz de conta que não ouviu, vai para casa, sossegado, sem problema. Isso não é o problema meu, o problema é seu. Meu problema é pregar. O problema é pregar. E tem alguns irmãos, quando falam em missões, já pensam: já vão pedir dinheiro. E é verdade. Missões envolvem recursos. Envolve recursos. Então a generosidade precisa ser exercida. Se exercida.
Se você é daqueles que não dizime, não oferta, porque acha que você não concorda com isso, no mínimo, busque ser generoso com a obra de Deus. Generoso. Pense nos outros. Não seja egoísta. Não coma o pão dos outros sem você contribuir para o aumento desse pão. E tem pessoas que não contribuem com o aumento do pão, com o bolo, mas querem participar do bolo. Não trazem a farinha, não trazem o fermento, não trazem o ovo, não trazem o óleo, mas quer comer. Isso é egoísmo, irmão. Se eu quero participar do bolo, eu tenho que trazer algum ingrediente para esse bolo. Se eu quero participar da salvação, eu tenho que ser uma pessoa generosa, uma pessoa preocupada com a salvação dos outros. A salvação dos outros. Esses dias não, ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, eu ouvi uma mensagem de um pastor, depois de 36 anos recolhendo dízimo e oferta na igreja, ele resolveu falar que não crê no dízimo. Que o dízimo não é bíblico, não é doutrina bíblica. Então, tem alguns irmãos que dizem isso. Que o dízimo é do Antigo Testamento, é do templo. E por que lá em Hebreus 7 diz que aqui nós dizimamos a homens que morrem, mas ali, aquele que vive e reina para sempre? Se é do Antigo Testamento, que o escritor de Hebreus está falando para a igreja de Jesus. Então, não é do Antigo Testamento. É de todos os tempos. É de vidas de pessoas que têm amor às causas de Deus. Obra de Deus. Então, precisamos nos avaliar melhor. Avaliar melhor. Avaliar melhor. Deixa de ser avarento. Pessoas que têm mais que precisam e continuam querendo mais. Continuam querendo mais. Divida, distribua. E aquele que mais tem, mais será dado, diz a Bíblia. Se você for generoso. Generoso. Vamos pregar o Evangelho. Vamos ser pessoas abençoadoras. Vamos contribuir com missões. Contribuir com missões. E a pergunta que eu quero que você saia daqui desta manhã, no seu coração, na sua mente: quantos pães você tem? Quantos pães você tem? E outra pergunta que eu quero colocar para você: você está disposto a colocar esses pães nas mãos do Senhor para que haja multiplicação? Se a resposta for sim, não esqueça de trazer seu dízimo, sua oferta, e trazer sua oferta de missões. Hoje, supostamente, seria o último dia de trazer a oferta de missões. Mas até domingo que vem dá para trazer. E nós vamos mandar depois, para o dia 15, né, pastor Clóvis? Também dá para trazer sua oferta de missões e colocar na mão da secretaria. Pega o seu envelopezinho de dízimo e oferta e coloca lá missões e sua oferta. Mas seja generoso. Aquele jovem colocou tudo que ele tinha nas mãos de Jesus. Seus 5 pães, 2 peixinhos. A viúva pobre colocou tudo que ele tinha diante de Jesus. Gasofilácio. Algumas moedinhas que não valia nada, aparentemente. Mas Jesus considerou como a maior oferta. Nós temos nessa igreja uma irmãzinha. Ela pouco vem na igreja, porque ela tem que cuidar de uma pessoa. Mas ela, todos os meses, ela entrega o seu dízimo na mão do Fernando. E vou dizer com outro detalhe: ela recebe cesta básica da igreja. É tão pequeno o dízimo dela que ela recebe cesta básica. Mas ela não deixa de trazer o dízimo dela e colocar nas mãos do Senhor. Não deixa. Isso, irmãos, é generosidade. É generosidade. Quantos pães tendes?
Quantos pães temos? Agora, se você não está disposto a entregar nada para o Senhor, que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus possa agir no seu coração, na sua vida. Eu volto a afirmar com certeza, o verdadeiro cristão é generoso. É generoso. Então, quem é generoso, quem entende o amor de Deus, quem foi alvo do amor de Deus de verdade, de Jesus, ele não tem dificuldades de devolver ao Senhor. Não tem dificuldades. Mesmo que o pastor Maurício chegue aqui na igreja amanhã e fale assim, olha, eu não creio em dízimo, eu não creio em oferta. Se você não quiser dizimar nem ofertar, não dizime. Eu vou sempre continuar dizimando e ofertando, porque eu creio que isto é palavra de Deus. Eu creio. Isso vem desde a minha família, desde meus pais. Eu falei para vocês, vou falar de novo. Meu pai, ele dizimava de tudo que ele tinha. E quando ele recebia um presente, ele procurava saber o preço do presente e dizimava do presente também. Ele recebia. Recebia um presente, ele procurava o preço. Isso daqui mais ou menos. Não estava para a pessoa, não. Ia procurar na praça. Pegava lá, via o preço e dizimava. Meu pai sempre foi um homem abençoado. Meu pai morreu com 89 anos. Mas todos os meses ele perguntava para o meu irmão, o pastor Davi, estava cuidando dele, e pegava o dinheiro do INSS dele, a aposentadoria dele. Você já dizimou? Já pegou, já deu oferta para a igreja? Vamos falar, já dei, pai. Ah, sim, tudo bem. Então tá certo, já deu, tudo bem. Com 89 anos. Eles, algum tempo depois, eles não podiam mais ir para a igreja, porque estavam velhinhos, meu pai e minha mãe. Então, não ia nas semanas, não iam, mais de domingo pela manhã. Pela idade. Eles assistiam o programa do R.R. Soares, na televisão. E todos os meses eles mandavam uma oferta o R.R. Soares para manter a televisão no ar. Generosidade. Seja generoso, meu irmão. Se você se diz salvo em Jesus Cristo, seja generoso com a obra de Deus. Seja generoso com missões. E que Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor.